Queridos irmãos, que a boa mão do nosso Deus continue nos guardando, nos abençoando e esteja conosco hoje e sempre. Estamos aqui mais uma vez para adorar, para bendizer o santo nome do Senhor e com gratidão a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado, pois o Senhor tem nos coberto de bênçãos espirituais, bênçãos celestiais e bênçãos materiais. E diante desta bênção que Deus tem nos concedido, esta tem nos concedido de poder estar na presença de Deus, de poder glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Então estamos aqui mais uma vez nesta manhã com muita alegria para adorar, para bendizer o santo nome do nosso Deus. Vamos dar início ao culto ao Senhor, cantando o hino de número 3 do cantor cristão. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu cantor cristão, louvemos ao Senhor, hino de número 3. Amém. Quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 10, livro de Deuteronômio capítulo 10. Vamos ler neste texto apenas o verso de número 20 e 21. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20 e 21. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que fez estas grandes coisas e temíveis, coisas que os teus olhos têm visto. Que o Senhor nos ajude na compreensão e também na prática dia a dia da sua santa palavra. Ainda cantemos hino de número 304 do cantor cristão. Cante com o compromisso de continuar sendo bênção no Senhor. 304. Faze-me vaso de bênção
que crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Nós vamos orar neste momento e silenciosamente eu queria fazer alguns pedidos para estarmos assim colocando diante do nosso Deus. Vamos primeiramente agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça estendida a cada um de nós. Vamos também orar ao Senhor em favor dos nossos missionários. Clame por todos os valentes de Deus, coloque-os diante do Senhor neste momento. Continue orando pelo Congresso Batista Bíblico que está acontecendo, para que Deus continue usando os seus servos na transmissão das mensagens que serão pregadas ainda neste dia. Quero pedir aos irmãos que orem em favor da nossa igreja, ore pelos nossos idosos, ore pelos irmãos que estão enfermos, e eu queria pedir aos irmãos, ore pela irmã Zete, ela está em processo de recuperação da cirurgia, está passando bem, graças a Deus, continue orando. Queria pedir aos irmãos que orassem em favor da irmã Anoide, ore por ela, clame ao Senhor em favor da saúde dela. Dos demais que estão enfermos, pelo irmão Tonico, ore, clame ao Senhor por essas vidas. Ore em favor da irmã Lana, ela está esperando o bebê. Da irmã Jaqueline, filha do irmão Tonico, ore também por ela. Em favor da irmã Lorena, ore por essas irmãs. Deus possa estar assim abençoando e dando a graça. Elas estão esperando o bebê para o próximo mês agora. Então ore e clame ao Senhor por essas vidas. Ore pela sua família. Ore por todos nós. Clamemos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de falar contigo. Nós te louvamos, Senhor, pela graça que temos de sermos abençoados todos os dias com as tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, ó Deus, são renovadas cada manhã. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado para cada um de nós, pelos livramentos, ó Deus, que tem feito a cada um de nós, mesmo não percebendo, sabendo, ó Deus, que tu tem cuidado dos teus filhos, ó Deus. Amém. Tu não permite, ó Deus, que nada toque na vida dos teus filhos, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo sustento, como tem nos ajudado até aqui. Continua, ó Deus, a nos abençoar, a nos guardar, a nos proteger. Não merecemos, ó Deus, mas nós carecemos do teu cuidado, Senhor. Amém, Senhor. Nesse momento, ó Deus, eu quero colocar na tua presença todos os pedidos que foram feitos, ó Pai, em favor dos nossos missionários, Senhor. Tenha misericórdia dos teus filhos, ó Pai. Esteja abençoando cada vida, fortalecendo, abençoando a vida espiritual, a vida emocional, a vida financeira, os projetos dos teus filhos, ó Deus, que têm como objetivo propagar a tua palavra e alcançar almas para o teu reino, Senhor. Amém, Senhor. Supra, ó Deus, a necessidade deles, ó Deus, para que eles possam continuar com seus projetos, levando avante, ó Pai. Amém. Conforte cada um deles, ó Deus, que muitas vezes estão afastados das suas famílias, mas que tu possa, ó Deus, consolar cada coração, Senhor. Amém. Te peço, ó Deus, uma bênção em favor do congresso que está acontecendo nesses dias,
Que, ó Deus, as mensagens ali pregadas, Senhor, possa ir de encontro ao nosso coração, de maneira, Deus, a nos mobilizar para atendermos ao Teu chamado do ir pregar o Evangelho por onde quer que nós formos, ó Pai. Amém. Que nós venhamos, ó Deus, ser obedientes ao Teu chamado, Senhor. Que nós não precisamos mais, ó Deus, de um chamado especial, mas a Tua palavra já nos diz: ide pregar o Evangelho por todo mundo, Senhor. Amém. Que isso possa mover os nossos corações. Nos ensina, Deus, a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos dê força, Senhor, para estarmos dependendo, buscando mais a Tua palavra, orando mais, Te louvando mais, ó Deus, santificando mais as nossas vidas, para que o Teu reino possa crescer neste mundo e almas possam ser salvas, Senhor. Te peço, ó Deus, em favor dos enfermos da Tua igreja, Senhor. Nós temos tantas pessoas enfermas, ó Pai, e sabemos que Tu é o médico dos médicos, Tu é aquele que pode todas as coisas, é o Deus do impossível, ó Deus, o Deus que pode curar, o Deus que tem autoridade sobre a enfermidade, que tem autoridade sobre, ó Deus, o mar, sobre o vento. Tu tem, ó Deus, autoridade, ó Deus, para repreender todo e qualquer doença e enfermidade em nossas vidas, ó Pai. Amém. Então, Deus, repreende toda e qualquer enfermidade na vida dos Teus filhos, Senhor. Esteja levando a cura, se assim for a Tua vontade perfeita. Se não, ó Deus, Tu possa, Deus, estar dando graça aos Teus servos, dando alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor, independente das circunstâncias, ó Pai. Que esse verso venha a ser uma realidade em nossas vidas. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, e não nas circunstâncias, ó Pai, porque nós temos motivos para Te louvar, temos motivos para Te agradecer por tudo que Tu tem feito por nós. Amém. Te peço, ó Deus, em favor de Mila, ó Deus, que está aguardando a cirurgia a semana que vem, dia 29, seja com a Tua filha, ó Pai, seja o médico naquela cirurgia, que tudo, ó Deus, possa correr na mais perfeita paz, com a Tua direção, ó Deus. Oriente cada detalhe daquela cirurgia, das 2 cirurgias que ela vai fazer ao mesmo tempo, que Tu possa, Deus, estar guiando os médicos ali, ó Pai. Te peço, ó Deus, pelas irmãs que estarão ganhando o neném o próximo mês, ó Deus, que Tu possa, Deus, também estar orientando aquele parto, ó Deus, que tudo venha sair da maneira perfeita, que eles possam, ó Deus, sair dali com seus filhinhos perfeitos, felizes, alegres, por mais essa bênção, ó Deus, que Tu derramaste na vida de cada uma delas, ó Deus, que é o privilégio de ser mãe, ó Deus. Amém, Senhor. Que Tu dê, ó Deus, sabedoria a cada uma delas, ó Deus, para criá-las no Teu caminho, Senhor. Como a Tua palavra diz, que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não desviará dele, ó Deus. Ajude as Tuas filhas a ser fiel à Tua palavra, Senhor, a ensinar, a falar, andando, caminhando, ó Deus, sentados, ó Deus, que elas venham ter o cuidado de ensinar a maior riqueza que podemos dar para os nossos filhos, que é a Tua palavra, ó Pai. Te peço, ó Deus, pelos pontos de pregação da Tua igreja, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, sustente os Teus filhos, ó Pai, nesse momento, ó Deus, que estamos afastados fisicamente, mas que eles possam, Deus, sentir, ó Deus, abençoados, abraçados, confortados e alimentados pela Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Abençoa, Deus, o culto nessa manhã. Use o pastor, Deus, que estará a Tua palavra nessa manhã, Deus, que ele venha falar, ó Deus, palavras que atinjam o nosso coração, que vá nas nossas feridas, ó Deus, e nos faça enxergar o quanto nós somos miseráveis e o quanto nós precisamos mudar as nossas atitudes, ó Deus. Nos ajude, Deus, a ser bênção neste mundo, ó Pai. Quantas pessoas têm ido para o inferno porque nós temos acomodado, Pai? Tenha misericórdia de nós. Nós somos fracos, nós somos falhos. Nós muitas vezes, ó Deus, acomodamos, ficamos em casa, esquecemos, ó Deus, que o bem mais precioso deste mundo, ó Deus, é a alma do ser humano. E nós muitas vezes ficamos em casa de braços cruzados, ó Pai. Tenha misericórdia de mim. Me ajude a ser bênção, ó Pai. Me ajude a louvar o Teu nome, a testemunhar no meu lar, na minha escola, com os meus colegas, meu Deus. Tenha misericórdia dos meus colegas, Pai. Tu sabe o quanto eu já preguei para cada um deles. Salve a vida deles, salve a vida de Jeane, Senhor, eu te peço. Tenha misericórdia. Te peço, Deus, ainda um bênção a favor de Titonho. Tu conhece, ó Deus, é o filho, ó Deus, daquela serva Tua que trouxe o Evangelho para essa cidade. Mas, meu Deus, são poucos que aceitaram Jesus. Meu Deus,
Salve a alma de Titon. O físico, Deus, nós sabemos que não vale nada, mas a alma, ela é preciosa para Ti. Então salve a alma de Titon. Não permita que ele parta, Senhor, sem conhecer o Evangelho. Tenha misericórdia de Tisaia, misericórdia de tia Carmélia e toda a sua família. Tenha misericórdia de tia Leta, de tia Miriam, de Ticil. Meu Deus, são filhos tão duros, ó Pai. Quebrante aqueles corações para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, agradecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio capítulo 10, e nós lemos versículo 20, versículo 21, mas quero, a partir do versículo 12, trazer essa reflexão para nós. Um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus. Quantas vezes nós já fizemos compromisso, né? E quantas vezes nós fizemos compromisso com Deus e podemos perguntar assim, e não cumprimos? Principalmente no final de ano a gente faz certos compromissos e ali depois parece que esses compromissos vão caindo no esquecimento. Quantas vezes nós já fizemos compromisso com Deus? Moisés estava escrevendo o livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio é o livro da repetição, e a repetição da lei, repetição dos mandamentos, repetição de quem era o Senhor, e não era uma repetição para ser algo enfadonho na vida do povo de Israel, era uma repetição para que fixasse na mente deles quem é Deus, era uma repetição para fixar na mente do povo de Israel as leis do Senhor, a bondade de Deus, os feitos de Deus. E já caminhando aqui para o final da vida de Moisés, né? Moisés já estava aqui velho, já caminhando para os seus últimos dias, e ele chama o povo a uma responsabilidade, e mostra o povo todos os feitos de Deus. E em especial no capítulo 10, a partir do capítulo 8 do livro de Deuteronômio, até o capítulo 12, Moisés vem fazendo o povo lembrar dos feitos de Deus, das promessas de Deus, dos cumprimentos de Deus, e de quantas promessas Deus fez ao povo, e de todas Deus cumpriu. Mas nesses relatos do livro de Deuteronômio, Moisés faz o povo lembrar de quantas vezes o povo caiu, pecou diante do Senhor, de quantas vezes o povo fez a promessa de ser fiel a Deus e depois pecaram, afastaram-se do Senhor. Mas novamente Moisés chama a atenção do povo e diz assim: olha, assuma um compromisso com Deus, assuma um compromisso com Deus, e dessa feita não é pelas vossas escolhas, não, desta vez é pela escolha do próprio Deus, pois Deus exige algo de cada um de vós, Deus exige algo desta nação, e Deus exige algo desta nação, o compromisso, a maneira de Deus, dentro dos planos de Deus, ou seja, que esse compromisso dessa nação, dessa vez, seja conforme a palavra do Senhor, aquilo que Deus está exigindo, não mais com os compromissos de outrora. Quando fala nos compromissos de antes, eu lembro de Jacó. Quando Jacó primeiro ele enganou o seu irmão, depois ele enganou o seu pai, aí ele saiu fugido da terra dele, e diz o texto, né, em Gênesis capítulo 28, que ele, lá na estrada, ele dorme em uma pedra e tem um sonho, todos conhecem a história, ele tem um sonho, e ele levanta no outro dia, depois daquele sonho, coloca uma pedra ali, ele ergue um altar, e ali ele chama a casa de Deus, Mas é interessante que depois Jacó chega para Deus e fala assim: vou fazer uma aliança com Deus. Senhor, se o Senhor fores comigo, me livrar, cuidar de mim, fazer com que eu viva bem, fazer com que eu seja próspero na terra onde eu for, fazer com que eu volte em paz. Aí Jacó chega para Deus e fala assim: se tudo isso me aconteceres, o Senhor será o meu Deus. Que proposta, né? Que Jacó faz. Em outras palavras, parece que a gente poderia perguntar assim: e Deus está ganhando o que com isso?
Se só tinha coisa boa para Jacó, não tinha nada aí para Deus. Se tu fores comigo, se me abençoares, se cuidares de mim, se fizeres eu voltar próximo, o Senhor será o meu Deus. Que compromisso Jacó estava fazendo com Deus? Claro que nós conhecemos a história, e nós sabemos que lá na frente, depois da luta dele com o anjo, Deus falou assim para Jacó: olha, compromisso comigo é da minha maneira. Compromisso comigo é a exigência que eu faço, porque eu sei o que é melhor para cada um. Eu sei o que é melhor para a nação. Assim aconteceu com a nação de Israel, depois de ter passado todo o deserto, depois de ter viajado tanto, depois de ter visto os feitos de Deus, Deus neste momento chega para a nação de Israel através de Moisés e diz o quê? A partir de agora, o compromisso de vocês comigo é a minha maneira, é da forma que eu exijo, porque se não for dessa forma, vocês não prolongarão na terra, vocês não viverão bem, vocês não alcançarão aquilo que eu determinei para todos vocês. Aí, queridos, a partir do versículo 12, Deus começa a mostrar para Israel qual é a exigência que ele tem diante desse compromisso. Então lembre-se, um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus precisa ser dentro dos planos de Deus. Compromisso com Deus nunca pode ser fora dos planos de Deus. Compromisso com Deus nunca pode ser dentro da minha vontade, ou seja, só para me favorecer. Não, compromisso com Deus é mediante os planos, a verdade, a palavra de Deus. Então o versículo 12 de Deuteronômio capítulo 10 diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Então Deus estava falando: olha Israel, o que que Deus requer de ti neste momento, nesse compromisso? O que que Deus está querendo de ti? E o versículo está respondendo: que faça o quê? Não é que temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, ame e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma? Então, ó Israel, o compromisso seu agora com Deus é na exigência de Deus. E Deus está exigindo de você neste compromisso o quê? Que ame ao Senhor, que tema ao Senhor, que sirva ao Senhor e ande nos seus caminhos e faça isso de todo o vosso coração, que faça isso com inteireza de coração. O versículo 3 diz assim: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje que ordeno para o teu bem. Então era a repetição dos mandamentos de Deus. As tábuas tinham sido quebradas antes, mas Moisés foi lá, Deus escreveu novamente e volta os mandamentos. No livro de Deuteronômio está a repetição dos mandamentos, dos testemunhos do Senhor, para que o povo viva bem. E Deus fala assim: o compromisso é que vocês a partir de agora amem ao Senhor, ande com Deus, sirva ao Senhor de todo o vosso coração e guarde os meus mandamentos para que vocês vivam bem. Querido, o compromisso para viver bem é amar ao Senhor. Um compromisso que você faz em viver bem é servir ao Senhor. Um compromisso que nós devemos fazer para vivermos bem é temer ao nosso Deus, lembrar os feitos de Deus, lembrar quem é Deus, não ser rebelde para com o Senhor, não ser desobediente para com o Senhor, mas sim fixar em nossos corações, em nossas mentes, que Deus nos ama, e nós também devemos fazer o quê? Amar ao Senhor, servir ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, andar com o Senhor, temer o seu santo nome. Versículo 14 diz assim: eis que os céus dos céus são do Senhor, e a terra e tudo que nela há. Isso aqui é para lembrar Israel quem? É o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Queridos, quando fizerdes algum compromisso com Deus, lembre-se, você está na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Lembre-se, quando você fizer um compromisso com Deus, nunca deve ser a sua maneira, dentro dos seus planos, dentro da sua vontade, mas sim dentro da vontade de Deus, conforme o querer de Deus.
E o querer de Deus, o que Deus requer de Israel? Que ame ao Senhor, que sirva ao Senhor, que tema ao Senhor e que guarde os seus mandamentos e que lembre, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que sustenta todas as coisas. Ele diz, é o Deus temível, é o Deus que nós devemos, queridos. Todos nós éramos para chegar diante da presença de Deus tremendo, com medo pela sua santidade, com temor e reverência por conhecermos quem é Deus, este Deus temível. O que Ele exige do povo de Israel? A obediência, o temor, que ame ao Senhor e que vivam. Para quê? Para que Deus viva bem? Não. Deus diz para que vocês vivam bem, para que a nação de Israel vivam bem. Tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais para o amar. Versículo 15. Descendente deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. O que Moisés está dizendo aqui? Olha, lembre-se, povo, que entre todas as nações que existiam no mundo, Deus escolheu vocês. Deus escolheu essa nação, e escolheu essa nação para que o compromisso dessa nação fosse amar ao Senhor, servir ao Senhor, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Lembre-se que em todas as nações existentes no mundo, Deus escolheu vocês. Claro, meus queridos, isso aqui foi escrito para a nação de Israel. Isso aqui é esse parâmetro para a nação de Israel. Os 10 mandamentos para nós? Não, ele serve de parâmetro para a vida de todo ser humano. Os 10 mandamentos, a lei foi escrita para o povo de Israel. Mas ele serve de parâmetro para todos os povos da terra? Sim, serve. Serve sim. Serve para a gente aprender hoje em nossas vidas como igreja do Senhor, que o nosso compromisso com Deus ainda é de amar ao Senhor de todo o nosso coração, que o nosso compromisso maior com Deus é de servir ao Senhor, e servir, como diz o Salmo 100, com alegria, de temer o seu santo nome. Eu acho que essa é a palavra que resume o fracasso da igreja do século 21. Falta de temor a Deus. Se os nossos filhos, se nós tememos ao Senhor, se os nossos filhos aprendem a temer a Deus, nós podemos mandar para a China sozinhos, nós podemos mandar para o Japão sozinhos, porque eles temem ao Senhor. Eu queria perguntar a você, jovem adolescente, qual tem sido o seu compromisso? Qual tem sido o seu compromisso diante de Deus? Tem sido feito à maneira de Deus? Dentro dos planos de Deus? Ou o seu compromisso tem sido só dentro da sua vontade? Você faz aquela fantasia, você cria tudo aquilo e fala assim, agora eu quero que Deus me abençoe. Eu estou fazendo esses planos para a minha vida, para a minha faculdade, para o meu casamento. Estou fazendo isso para conseguir uma casa, conseguir um carro, conseguir essa profissão. Ser isso na vida. Sim, você está fazendo esse compromisso. Quer dizer que você está colocando Deus dentro dos seus compromissos? Querido, compromisso precisa ser com os feitos de Deus, dentro da vontade de Deus. Israel tinha feito vários compromissos e não cumpriu. Quantas vezes Moisés chegava diante do povo e dizia assim, assim diz o Senhor, vós pecaste e afastaste de Deus, e agora Deus requer que vocês voltem para Ele. E o que o povo fazia? Nós voltamos para Deus, nós queremos andar com Deus. Bastava faltar água, bastava faltar comida, que não faltou. Bastava acontecer qualquer coisa, o que o povo fazia? Desistia dos seus compromissos com Deus. Eu não sei qual foi o compromisso que você fez na virada do ano do dia 31. Eu só espero que você não tenha esquecido desse compromisso no dia 1º. Porque se ele foi feito diante de Deus, lembre-se, compromisso feito diante de Deus precisa ser cumprido. Queridos, vamos fazer compromissos sim diante de Deus, para sermos melhores crentes,
para sermos melhores servos. Vamos fazer compromisso para amarmos mais o Senhor, para buscarmos mais a palavra do Senhor. Nós temos feito compromissos vários e esquecemos que os compromissos que nós devemos fazer é dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus, para cumprir a palavra do Senhor. E para cumprir esses compromissos, o povo de Israel, o que Deus diz no versículo 16? Circuncidai, pois, o vosso coração. O que é circuncidar um coração? Deus, quando mandou circuncidar o macho, é porque Deus falou bem assim: eu estou escolhendo para que ele seja meu. Eu estou escolhendo para que ele seja guardado, para que tenha uma aliança, a aliança de circuncidar. É para que Deus fale assim: é uma escolha que eu estou fazendo para que haja um compromisso. E Deus está falando o quê? Para o povo de Israel: circuncidai o vosso coração. O que poderia ser isso? Deus está dizendo assim: olha, que o vosso coração seja inteiramente meu. Neste compromisso que vocês estão fazendo comigo, ó povo de Israel, ó nação de Israel, que o vosso coração seja inteiramente meu. Tu já fez esse compromisso alguma vez? Do teu coração ser inteiramente de Deus? Ser totalmente consagrado ao Senhor? Ser completamente, esse coração completamente pertencer a Deus? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçai a vossa cerviz. Não sejais desobediente, não sejais de dura serviço sem procurar fazer a vontade de Deus. Os teus compromissos seja amar ao Senhor, servir ao Senhor, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Contanto, ele está dizendo: não seja o quê? Rebelde, não seja desobediente, não seja surdo, mas que o vosso coração esteja o quê? Inteirado, ou seja, que ele seja completo de Deus. Coração circuncidado é coração escolhido com compromisso para fazer a vontade de Deus. Oh, meus queridos, e quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós olhamos diante de Deus e falamos assim: ó Senhor, está faltando compromisso. Está faltando compromisso com a verdade do Senhor. Está faltando compromisso com a palavra de Deus. Você, jovem, está namorando e está se preocupando com a palavra de Deus? Você está na rede social, você está se preocupando com o compromisso que você fez com Deus? Você que está navegando, conhece mais séries de filme, conhece tantas coisas, está lembrando do compromisso que você tem com Deus? Você está lembrando que Deus não é do teu lado não, Ele está dentro de você? Está lembrando disso? E quando nós deparamos diante do Senhor, nós olhamos para o nosso coração e percebemos o quanto está faltando compromisso com o Senhor. Sabe qual é o fracasso da igreja no século 21? Falta de compromisso com Deus, falta de temor a Deus, falta de amar ao Senhor e a sua palavra. Sabe qual é o fracasso dos nossos dias, da nossa vida espiritual hoje? É porque muitas vezes você chega até chorando diante de Deus, falando assim: eu quero melhorar a minha vida espiritual no domingo, mas na segunda você não consegue. E sabe por quê? Porque você não quer pagar um preço, você não quer ter renúncia, você quer fazer compromisso, mas dentro das tuas possibilidades. Você quer fazer compromisso, mas dentro do teu querer. Você quer fazer compromisso com Deus, mas conforme os teus planos, e isso nunca vai acontecer. Meu querido, faça plano para o casamento, sim. Faça plano para a tua faculdade, sim. Faça plano para a tua profissão, sim. Mas entendendo que dentro da vontade de Deus. Os teus planos não podem ser conforme as tuas escolhas. Lembra da escolha de Jacó? Se Deus estiver comigo, me abençoar, for comigo, fazer com que eu cresça, fazer com que eu volte bem, ó Deus, o Senhor serás o meu Deus. Parece que fica fácil, não é? Parece que fica fácil fazer compromisso com Deus. Ó Senhor, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor abençoar a minha vida, fazer com que arrume um emprego bom, eu vou dizer uma coisa ao Senhor: eu vou
Tem gente que fala assim, eu vou ser dizimista. Tem gente que fala assim, eu vou ajudar o missionário. Tem gente que fala assim, olha, se o senhor me der um emprego bom, que eu ganho tanto, e bota lá um valor, fala assim, eu vou fazer isso na igreja. Quer dizer que se isso não acontecer, o que você vai fazer? Quer dizer, se Deus não te der um emprego bom, uma profissão boa, nada disso, o que você vai fazer? Você está entendendo que o teu maior compromisso é amar ao Senhor? Temer ao Senhor, servir ao Senhor e guardar os seus mandamentos? Circuncidai o vosso coração, não endureçais a vossa cerviz. Versículo 17 diz o quê? Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoa. E a última parte do verso diz assim, e não aceita suborno. O que é suborno? É alguém querer pagar em troca de alguma coisa ilegal. É alguém querer tirar vantagem de uma coisa que é ilícita, pagando um valor menor, ou de forma, podemos dizer assim, totalmente errada. E Deus está falando para o povo de Israel o quê? Eu não aceito suborno. Como alguém poderia subornar a Deus? Meu querido, quando a gente faz compromisso com Deus, lembre-se, Deus não aceita vida medíocre. Deus não aceita vida medíocre. A palavra para dizer assim, Deus não aceita suborno, Ele não aceita coração medíocre. Você só ora quando vai comer? Você tem compromisso com Deus de só orar quando vai dormir? Você é daquele que só lê a Bíblia quando está na igreja? Você é aquele que só vem à igreja aos domingos? E aos domingos à noite? Ou só pela manhã? Como está teu compromisso com Deus? Meu querido, cuidado com vida medíocre. Deus não aceita suborno. Vou fazer aqui um compromisso com Deus, mas Ele sabe, eu não vou na escola dominical, porque domingo à noite eu quero estar lá. E Deus sabe porque eu não vou. Olha, se tem alguém realmente que sabe, é Deus. Eu poderia até perguntar, e tem alguma coisa que Deus não saiba? E tem alguma coisa que Deus não está sabendo? Eu tenho medo de orar ao Senhor. Quando eu chego diante do meu Deus em oração, eu olho o quanto a minha vida precisa de compromisso sincero com o Senhor. Eu fico assim, falando com Deus e dizendo para Deus, Deus, o quanto eu preciso te amar. Eu fico de joelhos dizendo para Deus, Senhor, o quanto eu preciso temer o teu santo nome, o quanto eu preciso servir ao Senhor e servir em alegria. E se você ama ao Senhor, você teme ao Senhor, se você serve ao Senhor e guarda os seus mandamentos, a sua vida não é uma vida medíocre. Mas se você quer dizer que tem compromisso com Deus, só porque é membro dessa igreja ou de outra, e você acha que compromisso com Deus é só isso, Deus não aceita esse suborno. Deus não aceita essa vida medíocre. Deus não aceita essa vida abaixo da média. Deus não aceita isso. Ele quer um coração o quê? Inteiro. Ele quer um coração o quê? Consagrado. Ele quer um coração o quê? Voltado para Ele. Ele quer um coração circuncidado. Com compromisso com Deus, com compromisso com a palavra, com compromisso de amar ao Senhor. Nós temos amado mais as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Nós temos nos preocupado, feito compromisso mais com nós mesmos do que com o nosso Deus. E Deus não aceita vida medíocre. E diante disso eu queria perguntar, como está a tua vida diante do Senhor? Como têm sido os teus compromissos diante de Deus? Como você tem conversado com Deus? Ele não aceita suborno. Versículo 19 diz,
Desculpe, versículo 20, foi o versículo que nós lemos, diz assim: ao Senhor teu Deus, deve fazer o quê? Temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo teu nome, deve fazer o quê? Jurarás. Ou seja, compromisso se faz onde? Na presença de Deus. Compromisso de amar ao Senhor, e o texto está dizendo: amai ao Senhor, temer ao Senhor, servir ao Senhor. E lembre-se, versículo 21 diz o quê? Ele é o teu louvor. Queridos, nós estamos aí atravessando essa pandemia, e diante dessa pandemia, eu espero que quando voltarmos às atividades aqui na igreja, além de simplesmente voltarmos o desejo e a alegria que nós temos de abraçar uns aos outros, claro, isso vai demorar um pouquinho, mas de estarmos pelo menos juntos, ainda que à distância aqui dentro da igreja, eu espero que seu maior desejo, seu compromisso seja de amar ao Senhor, servir ao Senhor e guardar os mandamentos do Senhor. E lembrar que o teu coração é inteiramente de Deus. Que teu coração deve pertencer inteiramente ao Senhor. E lembrar que Deus é o teu louvor. O que diz o versículo 21? Ele é o teu louvor. Ele é o teu Deus que fez coisas grandes e temíveis. Coisas que os teus olhos têm visto. O povo de Israel viu o que Deus fez. O povo de Israel viu quem Deus é. Então, compromisso, lembre-se, nós não estamos fazendo compromisso com o dono do mercadinho. Nós estamos fazendo compromisso com alguém do nosso lado. Nós estamos fazendo compromisso simplesmente com o pastor. Nós não estamos fazendo compromisso simplesmente com o irmão. Ainda que todo compromisso deve ser honrado, porque compromisso precisa ser honrado. Mas quando nós fazemos compromisso com Deus é diferente. Nós não devemos pensar em nós. Nós não devemos querer fazer os nossos desejos. Compromisso com Deus é a maneira de Deus, dentro da vontade do Senhor. No versículo 11 ele diz assim: amarás pois ao Senhor, guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Queria encerrar com o texto do capítulo 11, o versículo 2, que diz assim: considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Quando fizerdes compromisso com Deus, quando fizerdes compromisso com Deus, lembre, todo compromisso precisa ser a maneira de Deus, dentro da vontade de Deus, nos projetos de Deus. E lembre-se, quando fizerem algum compromisso, Deus é o Deus temível, é o Deus dos deuses, é o Deus poderoso sobre todas as coisas. E lembre-se, Ele está com o braço estendido. Queridos, se isso é para o povo de Israel, para a igreja do Senhor também serve. Serve como aplicação. O que Deus quer de nós? O que Deus quer dessa igreja? O que Deus quer da minha vida? Que eu ame ao Senhor, que eu sirva ao Senhor, que eu tema o seu santo nome, e que o meu compromisso seja de um coração circuncidado, totalmente voltado para Deus, e que Deus não aceita uma vida medíocre, abaixo da média. Isso quer dizer, Deus não aceita suborno. O teu compromisso com Deus, qual é? Qual tem sido? Em nome de Jesus Cristo, faça um compromisso de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, de temer o seu santo nome e guardar os seus mandamentos, pois Deus está dizendo: se você fizerdes isso, se o teu compromisso for este, você vai viver bem. Tem muito crente não vivendo bem, porque o compromisso com Deus não tem sido feito. Queridos, vamos viver bem na presença do Senhor e que Ele nos abençoe.